acho que com as notícias que correram no mundo evangélico essa semana, não tem como fazer um culto up. Não tem como fazer um culto dizendo que nós somos a geração que vai mudar a história. Não tem como dizer que essa igreja, a igreja de hoje, é a igreja que vai mudar alguma coisa. Eu não sei se você ouviu, mas saiu uma notícia, um escândalo. Uma grande cantora gospel vazou áudios dela falando palavrões, porque ela queria fumar maconha, porque ela é usuária de drogas, ela é viciada em drogas, e saiu 20 minutos de áudio, dela que é uma grande cantora, quase todos nós conhecemos, o mundo gospel admira ela demais, pessoas pagam 20, 30, 40, 50, 60, 70 reais para assistir a uma apresentação dela, mas aí na segunda-feira um grande escândalo, essa mulher, ela é usuária de drogas, não sei há quanto tempo. E junto com essa notícia, veio uma enxurrada de pessoas do mundo evangélico, pessoas que estão todos os domingos em suas igrejas, destruindo e acabando com a vida dela. E você sabe, quando a gente estava cantando essa música, Em Teus Braços é o Meu Descanso, eu fiquei pensando, que noite horrível que ela deve ter tido, pedindo a Deus, falando assim, Deus, só em Teus braços é o meu descanso, porque se eu for esperar dos meus irmãos na fé, não existe descanso. Se eu for esperar daqueles que pregam todos os dias sobre misericórdia, eu não vou ter descanso. A carreira dela acabou. O site dela já não está mais no ar. A página no Facebook dela também já foi desativada. E agora resta a discussão sobre o que ela fez foi certo, errado, o que aconteceu. Mas a Bíblia fala sobre uma história de uma mulher que foi pega em ato de adultério. E a história não fala se era recorrente, a história não fala se era a primeira vez que ela estava adulterando o marido, ou se ela tinha um amante fixo e só descobriram aquela hora. A história não diz nada, a história diz o seguinte, que Jesus olhou e falou assim, mulher, se ninguém te condena, vá em paz, porque eu também não te condeno. O que eu tenho a dizer antes de falar qualquer coisa, é que meus irmãos, cuidado ao condenar quem Jesus já perdoou. Eu não sei o que vai ser daqui para frente com essa mulher, mas Jesus já a perdoou. Disso eu tenho certeza. Ela é amada de Deus. Isso só evidenciou, todo o burburinho diante de um pecado, só evidenciou que quem precisa renascer, além dela precisar renascer, porque ela pecou, mas a igreja também precisa renascer, porque a igreja, 2000 anos depois, não entendeu nada sobre o que Jesus falou. E é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, em Lucas, capítulo 15, versículo 11.
Não precisa abrir não, eu vou ler na versão A Mensagem, ela é totalmente diferente e é uma história que você conhece. É a história do filho perdido, conhecida como a história do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Então Jesus contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, ele está vivo, não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Ficou intrigado. Perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou. Seu pai ficou tão contente que recebeu o são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou revoltado. Tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai até tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou: há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora, esse seu filho, que desperdiçou tudo o que você tinha com prostitutas, aparece aqui, e o Senhor lhe dá uma festa dessa? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com drogas, aparece aqui, e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, sabe o que é? Você não entende nada. Você está comigo o tempo todo, e tudo que é meu, também é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto. Seu irmão estava morto. Mas agora, ele está vivo. Ele estava perdido. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi encontrado. Ore comigo. Pai, que palavra linda, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que resgata filhos. Obrigado porque o Senhor é o Deus que perdoa seus filhos. Obrigado porque o Senhor é o Deus que ama todos os seus filhos. Pai, fala conosco esta noite. Esta é tua palavra, a única capaz de mudar e transformar a nossa vida. E que cada um de nós saiamos daqui transformados. Não para a minha glória, não para a glória da Igreja Restauração e Vida, mas para a glória do teu santo nome. Amém.
Essa história é muito conhecida. O filho, ele olha para o pai e diz assim: pai, na boa, pai, eu quero ir embora. Ele fala assim: pai, eu quero o que é meu de direito. E ele pede a herança dele. Pedir a herança nada mais é do que dizer assim: pai, já que o Senhor não morre logo, me dá logo a sua parte. Pai, eu queria que você morresse. Eu queria que você fosse para a cova e eu pegasse o seu dinheiro, mas já que você não morre, tem como a gente negociar isso e você me dá? E eu não sei, eu acho que se fosse o meu pai, ele falava assim: olha, quem vai morrer agora é você. Não sou eu, é você. Eu acho que meu pai falaria assim: você quer meu dinheiro? Então eu vou te deserdar. Você conseguiu agora acabar com todo o seu dinheiro. Mas diferente do que eu acho que meu pai faria, eu não vou fazer o teste, tá, pai? Fica tranquilo, não vou fazer o teste. Mas diferente, o pai fala, sabe o quê? Tá bom. E eu não sei se você já teve essa experiência, porque crente, vou falar uma coisa aqui, crente, como todo ser humano, gosta de falar mal dos outros. A gente gosta. Todo mundo gosta de falar mal das pessoas. A gente se sente bem quando a gente detona alguém. E crente, para não pegar mal, ele fala mal de personagem bíblico. Tipo assim, a gente fala como se o cara, Judas foi uma pessoa, tá, irmão? Quando você mete o pau nele, você está falando mal de alguém. E a gente gosta de falar mal do filho pródigo. Mas eu fiquei pensando em mim. Quantas vezes eu já não quis ir para longe da minha família? E eu fui. Fui viajar para a praia, sem eles, só com meus amigos, sem eles saberem o que eu estava fazendo, e tomara que eles nunca fiquem sabendo mesmo o que eu fiz, porque senão, né, então, irmão, Deus já deixou no mar do esquecimento, glória a Deus. Mas o filho, ele vai para longe, porque quando nós vamos para longe, nós estamos dizendo assim: olha, eu não quero viver debaixo das suas regras. Eu cansei de viver debaixo do que você fala que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Eu cansei de viver o que você acha que é bom para mim e o que não é bom para mim. Nós somos ensinados a isso. A real é que desde Adão, quando Adão, no capítulo 3, aliás, Eva, no capítulo 3, que a serpente fala assim: olha, sabe aquela árvore lá, ela vai te dar o conhecimento de tudo. Você vai ser independente. Você não vai precisar de Deus para saber das coisas. E aí Eva come o fruto, dá para Adão. Desde lá, nós somos pessoas que nós gostamos de independência. Todos nós gostamos de acordar a hora que quer, dormir a hora que quer, gastar o nosso dinheiro com o que a gente quer, fazer o que a gente quer quando a gente bem entende. Nós aprendemos isso. No colégio você aprende: olha, você tem que estudar para você ter uma carreira, para você não depender de ninguém, porque quem depende de alguém só se ferra na vida. Mulheres, cada dia mais são ensinadas a não depender dos seus maridos. Não depende de homem não, hein? Porque você vai ter uma vida miserável. Tenha seu dinheiro, tenha sua carreira, tenha sua vida.
Se o marido não for bom, você larga ele e vai viver feliz porque você não depende dele. Estou mentindo? Não estou mentindo. Todos nós sonhamos até com a independência. E a gente gosta de falar mal desse filho, mas nós somos iguais. Ele disse assim: pai, eu quero ser independente do Senhor. Pai, morra. Eu não quero saber o que você quer para mim. O filho ele olha para dentro de si e fala assim: eu sei tomar conta de mim. Eu sei tomar conta da minha vida. Eu sou o dono do meu nariz. Eu posso simplesmente ir embora agora, porque eu não preciso do Senhor, eu não preciso dessa casa, eu não preciso de nada. Eu mando em mim, eu sou o dono da minha história. E pai, você vai ver, hein? Você vai ver que a minha história agora, a partir de hoje, vai mudar. Sabe, meu irmão? Um pouquinho de dinheiro e a gente já acha que a gente pode tudo. Um pouquinho de fama, um pouquinho de poder, um pouquinho de qualquer coisa, a gente fala assim: ah, agora comigo ninguém mexe. Eu posso tudo. E o filho faz isso. O filho vai embora. O filho vai ser dono da sua própria história. O filho vai ser dono do seu próprio nariz. E abandona a sua família, abandona a sua casa e vai para uma terra distante. O que ele menos queria é que alguém ficasse sabendo dele. Igual eu na praia. Só que a Bíblia fala que um dia a crise chega. Ele gastou o seu dinheiro com o que ele queria, ele gastou com prostitutas, ele gastou com festas, ele gastou com roupas caras, ele gastou bancando champanhe para a galera, ele gastou bancando churrasco para todo mundo, ele bancou sendo o cara. Só que a crise chegou, teve fome, o negócio começou a apertar, e o dinheiro dele acabou, e aí ele precisou arrumar emprego, e aí quando ele precisa arrumar emprego, ele já saiu do pai, o pai estava longe, não podia indicar um bom emprego, não podia arrumar lá com um amigo dele, falar assim: tem como você empregar meu filho? O menino estava sozinho, sem dinheiro, catando tudo que podia, e aí ele arruma um emprego para cuidar de porcos, só que a fome continua, ninguém dá nada para ele, o emprego dele é ruim, não dá para comer, não dá para fazer uma boa despesa, e a Bíblia chega ao ponto de dizer que ele sente vontade de comer a comida dos porcos. E eu fiquei pensando nisso. E me veio ao meu coração 4 lições sobre essa história. A primeira lição dessa história é que nada nessa vida é inesgotável. Tudo pode acabar. Os maiores milionários do mundo podem se encontrar sem dinheiro. As pessoas mais famosas desse mundo podem morrer como desconhecidas. Tudo que você se garante pode acabar. Por isso, que às vezes eu converso com as pessoas: tome muito cuidado ao ir embora, tome cuidado ao se garantir, tome cuidado ao dizer que você é dono do seu próprio nariz, porque tudo nessa vida pode acabar.
Todo o dinheiro do mundo pode acabar. Quantas pessoas você diz assim, meu Deus, como que ele gastou tanto dinheiro e acabou na miséria? Você fala assim, não é dinheiro que não acaba. Acaba. É fama que não acaba. Acaba. É poder que não acaba. Acaba. Tudo nessa vida pode acabar. Você não é autossuficiente. Você não vive por si mesmo. E a segunda lição é que afastar-se da fonte é caminhar para a morte. A Bíblia diz, lá em João capítulo 15, versículo 6, mas ela já começa dizendo, a partir do versículo 1, Jesus começa a dizer que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos. E que só através dele é que nós temos vida, só através dele que nós damos os frutos. E aí no versículo 6 Jesus fala assim, e quem sai da videira, o ramo que sai da videira, o ramo que se desliga da videira, ele serve só para ser queimado e ser jogado fora. A cada passo que aquele jovem dava para longe do pai, ele dava um passo para a morte, ele dava um passo para o fracasso, ele dava um passo para uma vida em que ele estava se desumanizando e virando um bicho. Sabe por quê? Às vezes nós não percebemos, isso é uma simples aula de economia. Não adianta você pegar muito dinheiro e represá-lo, e começar a usar. Aquele dinheiro vai acabar se você desligou o seu lago, se você desligou algo da fonte, da onde vai vir a água? Aonde vem a água? Esse menino, ele pegou a herança dele, só que ele não se ligou que sabe quem era a fonte? A fonte era o pai. Por mais que ele recebesse R$100 por mês, é melhor do que ter 5 mil e nunca mais receber nada. Ele teria R$100 para a vida toda. E ele se desliga da fonte. E toda vez que ele vai gastando, ele vai secando o rio. Toda vez que ele vai gastando, ele vai secando o rio. Todo peixe que sai fora da água, ele pode até falar, nossa, estou livre agora, porque agora eu não vivo mais na água. Mas ele está morrendo a cada segundo. Esse menino, ele estava morrendo a cada segundo. Você já viu artista? Isso acontece demais. O cara é vocalista de uma banda famosa, e ele fala assim, eu vou tentar a carreira solo. E ele sai achando que ele é a fonte da fama, a banda continua e você nunca mais ouve falar do cara. Sabe por quê? Ele achou que ele era a fonte de vida da banda, só que a banda era a fonte de vida dele. Jesus é a fonte de vida das pessoas. Jesus é a sua fonte de vida. Toda vez que você caminha para longe de Jesus, você está morrendo. Nós falamos assim, não, eu posso ir por mim mesmo. Eu posso ir por mim mesmo, eu já recolhi bastante de Jesus. Só que se você se desligar da fonte, se você se desligar da fonte da vida, o seu fim é a morte. E esse menino se desliga da fonte, e ele vai se tornando bicho. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5 e 6, que Jesus é o homem perfeito, aquele que venceu o pecado porque nele não tinha máculas. O chamado do cristianismo é para que a gente seja igual a Jesus. E não como Adão, que disse, Deus, eu sou independente. Adão não fazia ideia do que estava fazendo, porque a partir do momento que ele disse, eu sou independente,
ele perdeu a fonte de vida, ele perdeu o Éden, ele perdeu o jardim. Sabe, algumas igrejas, algumas vertentes falam que quase que nós devemos ser super-homens, com poderes, cheio de coisas, mas nós não seremos super-homens. O problema é que nós somos sub-homens. O homem perfeito é Jesus. Nós estamos tentando ser a humanidade perfeita, caminhando para Jesus. E quando nós vamos caminhando para longe de Jesus, nós vamos deixando de ser homem para ser bicho. Nós vamos caminhando. E a Bíblia diz em Gálatas 5 que as obras da carne, que eu poderia dizer as obras dos bichos, são coisas como imoralidade sexual, festas, bebedeiras, egoísmo, raiva. Quantos de nós somos assim e desejamos estas coisas e vivemos no meio dessas coisas? Mesmo vindo de domingo a domingo na igreja, de quarta em quarta. Mas as obras do Espírito, as obras de quem é nascido de novo, são outras. E esse menino, ele vai virando bicho. Ele começa a se envolver com prostitutas, ele se envolve em festas, ele vai torrando o seu dinheiro. E a maior prova que ele vai se tornando bicho é que ele começa a trabalhar e a viver no meio de bichos, a ponto de dizer: eu quero comer comida de bicho. Quantos de nós já estamos desejando a comida dos bichos? Estamos querendo se alimentar dos desejos dos bichos. Mas existe uma coisa boa, e essa é a terceira lição. Esse menino, antes de comer a comida dos bichos, ele olha para os lados e ele diz assim: aonde eu vim parar? Aonde eu cheguei? E sabe o que é bonito na história cristã? Sabe o que é bonito com Jesus? Que não importa onde você chegou, é tempo de recomeçar. Não importa no tremendal de lama que você se encontra, você pode olhar para os lados, se levantar e dizer que eu não sou isso, eu sou filho de Deus. Eu não preciso viver nessa lama, isso não faz parte de mim, eu não sou esse, eu vim parar aqui, mas eu não sou assim, eu vou me levantar e eu vou para o meu Pai. Sabe, meus irmãos, por mais que talvez você pense assim: o meu marido não tem jeito, ele já está na lama faz muito tempo. Não, o seu marido ainda pode acordar um dia, talvez na cama do motel, e falar assim: como que eu vim parar aqui? Traindo a minha esposa, fazendo isso com a minha família, eu vou me levantar, eu vou embora. Sabe, talvez o seu filho esteja no meio das drogas e o seu filho possa já ter feito isso muitas vezes, mas um dia, ele fazendo a mesma coisa, ele possa dizer assim: aonde eu estou, eu vou me levantar, porque nunca é tarde do Espírito Santo soprar sobre a vida de homens e mulheres, para refazer a história delas. Nunca é tarde. Um dia isso aconteceu comigo, meus irmãos. Um dia, eu já tinha feito tantas coisas, tantas vezes a mesma coisa, tantas e tantas vezes a mesma coisa, o mesmo pecado, a mesma sujeira, rolando pela mesma lama. Um dia eu olhei para aquela lama, eu caí em si e falei assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho de Deus, eu sou filho amado de Deus, Ele tem tantas coisas lindas para mim, e eu estou nessa lama fazendo o quê? Eu não sou isso. Meus irmãos, a história do Evangelho é marcada por homens e mulheres que não tinham mais esperança, mas o Espírito soprou sobre eles, e eles se levantaram para voltar para casa. E a quarta lição, e última lição, é que Deus, o Pai,
o nosso Abba, Ele sempre vai nos devolver a nossa imagem e semelhança com Ele. Por mais que você se encontre com Ele parecendo bicho, por mais que você chegue cheio de lama, desacostumado a comer comida de gente, desacostumado a sonhar com as coisas do Espírito, desacostumado a sonhar como filho de Deus, desacostumado a viver como um habitante do reino dos céus. Por mais que você chega nu como Adão chegou a Deus, por mais que você chega falando assim, eu nem pareço mais gente, eu só vou servir para ser escravo. Aí Deus fala assim, traga roupa de gente, anel para dizer que ele é meu filho e comida de gente. Ele restaura a dignidade e a imagem e semelhança de Cristo em qualquer pessoa. Qualquer um pode ter a imagem reconstruída. Qualquer um que você olhou na rua e falou, não, esse daí não. Deus fala assim, esse sim, e ele é filho meu, imagem e semelhança minha. Por mais que não haja jeito, Deus faz. E aí o filho mais velho fala assim, pai, por que o Senhor fez isso? E aí o pai fala assim, filho, você não entende? Ele era bicho, ele estava se transformando em bicho, mas eu o restaurei, e ele é gente de novo. Ele estava morto, mas agora, ele renasceu. A nossa história é a história de quem renasceu. E a nossa história é a história de quem vai para fora dessas paredes, dizendo às pessoas, você pode renascer, você pode renascer. A sua história não terminou, você pode renascer. Sabe? A cantora, meus irmãos, Deus está falando para ela assim, você pode renascer. Um dia eu renasci. Um dia todos nós renascemos. Um dia todos nós paramos de sonhar com as coisas da carne e começamos a sonhar com as coisas do Espírito. E enquanto nós vamos cantar essa música que nós cantamos, que diz assim, Jesus, te amamos. Enquanto nós vamos declarar que amamos Jesus, eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar, porque a Bíblia diz que aquele menino caiu em si e voltou para casa. E o meu desejo esta noite é que que a gente ore, enquanto a gente declara essas verdades, o Espírito toque talvez no seu marido e ele caia em si e volte para casa. Que toque no seu pai, na sua mãe, que toque naquele seu melhor amigo, que toque em você, que toque no seu filho, que toque na sua filha, e que ele comece a dizer, é hora de voltar, que lama que eu estou, aonde eu vim parar. Mas sabe, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Ele vai voltar, antes dele voltar para uma igreja, talvez antes dele ajoelhar e dizer, pai, eu quero voltar, talvez ele vai voltar para você, talvez o seu filho vai voltar para você,
Talvez o seu pai e a sua mãe vão voltar para você. Talvez o seu marido, a sua esposa, o seu melhor amigo que te traiu vai voltar para você. E você ou vai ser os acusadores, ou você vai ser o pai dizendo: toma o anel, toma a capa, vamos fazer uma festa, você voltou, glória a Deus.